boa noite, Brasil. Muito boa noite a toda a população que acompanha a Rede Brasil de televisão com o nosso programa Papo Reto Sem Mimimi. A cada semana a audiência vai crescendo, exatamente pela qualidade dos nossos convidados. Na noite de hoje eu tenho a satisfação de receber uma pessoa que representa para mim muito o espírito de luta do brasileiro humilde que quer vencer na vida, normal, de origem pobre e que acaba avançando e vencendo de forma muito firme na vida. Eu recebo nessa noite o meu amigo, irmão Alexandre Pompeu Oliver, eu chamo por Oliver, que tem uma história de vida muito bonita. Jovem idealista, vibrador com a segurança pública, ingressou na Polícia Militar. Mas o seu espírito empreendedor, a sua capacidade de lutar e de avançar, e inicialmente trabalhando na segurança privada, como nós chamamos na Polícia Militar, com os bicos, os horários de folga para complementar a renda. Mas aquele jovem enxergando horizontes e trabalhando e se dedicando, acabou partindo para a iniciativa privada. E hoje é um brilhante empresário de sucesso, atuando em múltiplas áreas de atividade. E é com isso que eu fiz questão absoluta, como já tinha convidado várias vezes, mas falei, vai estar conosco no programa, porque eu quero que o Brasil saiba exatamente que é possível vencer, sim. Nós estamos num momento muito difícil, com pandemia da saúde pública, pandemônio econômico, aquela dificuldade toda. Vocês vão ver esse cara. Ele está sempre incentivando, está sempre se mobilizando, está sempre educando as novas gerações, faz um trabalho comunitário e humanitário maravilhoso, está sempre buscando as pessoas, principalmente aqueles que estão em mais dificuldade. E quando eu falo, e essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, de repente, eu fui encontrar o Oliver no lançamento de um livro. E um livro falando da dor, e da vida e da morte de policiais. Existe uma medalha na Polícia Militar, que ela é dada, a medalha Cruz de... Ela é em grau ouro quando o policial morre, quando o policial é ferido. Um empresário de sucesso escrevendo um livro, Cruz de Sangue. E aí eu fui lá e fiquei encantado, até porque tudo que foi feito com esse livro, tudo que acontece, toda a arrecadação do livro é doado para policiais deficientes físicos. Então, aí a grandeza desse cara. Oliver, uma boa noite. Feliz estar com você no Papo Reto Sem Mimimi, que você não tem conversa mole também não. Conta para nós, como é que nasceu essa ideia da Cruz de Sangue? Olá, Major Olímpio. Olá, ouvintes, internautas, telespectadores. Que sucesso, é um prazer. Olha, Major, eu quero te falar que até me arrepio estar no seu programa e sigo, acompanho todos os capítulos. E eu falo que o seu programa é uma verdadeira utilidade pública. Muito sucesso. As pessoas precisam disso. Então, respondendo à pergunta, Major, o que motivou essa questão do livro, tudo foi como um aprendizado. Tudo começou quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, Cruz de Sangue, que eram os sobreviventes da guerrilha urbana. Em um determinado dia, eu fui visitar na APMDefesp, que é a Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Eu ia entrevistar o Jefferson Patriota. Você lembra do Jefferson Patriota? Saudoso irmão Jefferson.
que era o presidente da associação na época. Naquele dia eu estava muito atribulado com situações empresariais, que a minha profissão principal é ser consultor de monitoramento urbano, tecnologia naval. Naquele dia eu estava muito atribulado com várias situações, minha cabeça estava fervendo. Mas eu não poderia perder a oportunidade de entrevistar o Jefferson Patriota, nosso herói. Entrei na sala e ele estava ao telefone. E não tinha como não prestar atenção na conversa, pois eu percebi que ele estava, Major, negociando com um policial que ameaçava se matar. Incrível habilidade de ele convencer o policial do outro lado da linha, para não fazer aquela besteira. E uma das frases que eu ouvi durante a negociação, que me marcou muito, ele dizia: amigo, eu estou numa cadeira de rodas e perco centímetros de pele, meu corpo definha e está acabando, e nem por isso eu vou acabar com o resto. Pensa na minha condição. Quem me dera estar no seu lugar inteiro, com saúde e somente com dívidas no banco. Vem me ver, depois você decide o que você vai fazer. O seu problema está fácil de resolver, eu ajudo, mas agora eu quero a sua ajuda e a promessa que você virá falar comigo. Essas palavras entraram na minha alma como uma fonte de energia. Fantástico, eu percebi, Major, que eu não tinha problema nenhum. E ali começou o projeto, que foi tudo um projeto de entrevistas. Como eu já tinha saído das fileiras da corporação, eu acompanhei muitos policiais, que é uma guerrilha que a gente vive. Você está lá com a família, você acompanha, daqui a pouco vem uma viatura policial e entrega a bandeira na mão da família, a família já entra em estado de choque. Isso é até nos filmes de guerra. Então, quantos parceiros nós não perdemos nessa guerrilha urbana? Então, a minha gratidão com a corporação, e principalmente com esses heróis, que eu acho que a nação tem que ser, sim, patriota. E essa entrevista foi o que me motivou a ter mais 400 entrevistas que geraram o que gerou os livros, e, vamos dizer assim, inspira, até no mundo empresarial, porque eu cheguei com problemas, fiz entrevista, saí novo, levantei a mão para o céu e falei: eu não tenho problema. Aliás, Major, isso serve para a pandemia, quando as pessoas falam tudo está perdido. A pandemia acabou com meus negócios, eu não tenho o que fazer. Eu posso me inspirar em Bill Gates, em grandes empresários. Naquele momento, eu me inspirei em um deficiente, um ex-combatente, que me deu todo o exemplo de vida. Então, por aí eu falo que eu não desisti, não vou desistir. Nunca. Foi assim que nasceu o livro. Olha, Oliver, você faz muitas palestras, você orienta desde empresários muito habilidosos no campo dos negócios que, como você disse, que tem grandes problemas, até a juventude que está iniciando. E você imagina, num momento de turbulência desse, milhões de pessoas desempregadas, a pandemia, que nós não temos uma data que precisa para dizer vai acabar, a vacina chega amanhã, vivemos num momento de grande ansiedade. Como é que você faz ainda para motivar as pessoas? Fala para grupo de jovens, você fala para grupo de empresários. Eu vejo você com o ILESP, já tive em eventos seus, você fazendo com que empresários maduros, já dizendo, olha, não tem mais jeito, o cara sai animado e dizendo, eu vou para a luta, meu país tem jeito, porque nós estamos precisando de pessoas que tenham esse tipo de espírito. Como é que é a conversa inicial? Porque normalmente você pega uma plateia que ela está desesperançosa e você precisa, num espaço de tempo, de transformar a cabeça daquelas pessoas para ver o lado positivo. Como é que é essa luta aí? Senador Major Olímpio. Inspiração, motivação. Muitas pessoas se inspiram em grandes nomes, em grandes empresários. E outras pessoas se inspiram em coisas simples da vida. Respirar, ver, sentir a natureza,
nas histórias as histórias do livro, os policiais baleados, muitos policiais ou de patente, policiais bons de ocorrência, eles só queriam viver. Às vezes, o homem precisa estar até no fundo do poço para ele para aguçar a criatividade dele. Deus nos coloca muitas vezes em situações difíceis para usarmos a nossa criatividade, até para sair da zona de conforto. Então, eu faço uma comparação. Uma pessoa que tem pouca mobilidade, ela consegue se tornar um professor, ela consegue se tornar um atleta internacional. O senhor lembra dos nossos para-atletas que foram para o Canadá, trouxeram medalha para o país? Eu me lembro que foi você quem patrocinou lá para que eles pudessem estar disputando o torneio mundial paralímpico. Muitos patrocinadores, Major. E crianças com síndrome de Down, como nós tivemos envolvidos em um projeto de patrocínio, que foram para a Itália e trouxeram medalhas. Qual é a inspiração, Major? Nós temos inspiração em grandes empresários e nas coisas simples da vida. Olhar para frente. Nesse caso da pandemia, por exemplo, perdi meu comércio, perdi tudo, mas eu não perdi a dignidade, eu não perdi a força, eu não perdi a minha fé, a minha espiritualidade. E é daí que nós temos que nos tornarmos criativos. Por exemplo, o restaurante fechou. O restaurante amanhã ele pode virar um mercadinho, um empório. Ao invés de vender o peixe cozido, ele vende até o peixe cru, que são criatividades. A mobilidade, o sistema de monitoramento, por exemplo. Você tem a pessoa que é deficiente físico, você tem o idoso, que depois até quero falar contigo sobre isso. Como inserir essas pessoas no mercado? Às vezes, as pessoas que você acha que acabou são as pessoas que te motivam a você continuar. Então, para os empresários, eu falo para olhar para as coisas mais simples da vida. Você está vivo, está com saúde, tenha fé e use a sua criatividade. É a minha frase, a minha história assim, para os momentos de pandemia. Oliveira, você viveu intensamente a atividade como profissional da segurança pública. Você sentiu esse lado dolorido e o que tem de bonito é que você não esquece as suas origens, muito menos os seus. Como é que você está vendo esse momento do Brasil, aqui de São Paulo, porque São Paulo você tem 1/3 do PIB brasileiro. Quando São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Aqui nós estamos falando para os 26 estados e pelo Distrito Federal. Qual é a sua visão hoje? O que tem que ser feito agora que nós já estamos diminuindo a curva da pandemia e que nós vamos ter que fazer uma retomada muito intensa em relação à economia, às atividades econômicas? Eu sei que você é consultor da área naval, você trabalha, tem empresas ligadas a monitoramento. Nós vamos conversar ainda hoje sobre uma coisa que, quando a gente não via ninguém falando disso, monitoramento por câmera de lapela para os profissionais da segurança pública, da segurança privada. Eu sei que seus profissionais da segurança privada já usavam muito antes da polícia aqui no Brasil, isso porque era uma questão da visão. Mas me diga aí, o que esperar do nosso país? Qual é a recomendação que você daria para os empresários, os comerciantes, os prestadores de serviço, as pessoas neste momento, como é a sua visão de como retomar a vida? Porque eu estou pela área política até e eu vejo um monte de saídas e muitas vezes um monte de dúvidas. Dentro do governo, a mesma coisa, nos poderes constituídos, a mesma coisa. Qual é a visão que você tem e o que você recomendaria nesse momento? Investir em tecnologia, Major. Investir em inovação, porque nós somos analógicos. Estamos
em uma revolução digital. A pandemia só acelerou o processo. Eu até falo que o rio corre para o mar. Então, a tecnologia, ela não tem volta. Eu falo até, lembra, Major, as profissões do passado, o despertador era humano. As pessoas eram contratadas para tocar apito, bater em portas com vara. No passado, isso eram as profissões do futuro. Lembra dos arrumadores de pinos de boliche? Até consertavam os guarda-chuva. Agora vamos falar de profissões do futuro. Facilitador de TI, gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial, analista de cibercidade, técnicos de saúde assistidos por inteligência artificial, guia de entregador de lojas virtuais, controlador de espaço aéreo. É a inteligência artificial chegando em todos os setores. Então, o que eu recomendo para os empresários é investir pesado em tecnologia. A mobilidade é cada vez mais, mesmo que passe a pandemia, Major, nós temos um problema grande com mobilidade. Então, as pessoas que investirem pesado nesse setor, eles têm tudo para ter sucesso. E sempre, até para incentivar os jovens, incentivar a velha guarda, vamos dizer assim, a jovem guarda, a velha guarda, para trabalhar nesse setor. Então, minha dica, o que eu acompanho de empresas é tecnologia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, Oliver. É bom conversar com alguém que é papo reto mesmo, alguém que tem experiência e visão da vida. O que nós estamos precisando é isso mesmo. São pessoas que deem as dicas certas nesse momento. Nós vamos para um próximo bloco em alguns minutinhos. É rapidinho e nós já voltamos com o Papo Reto. Nós estamos de volta com o nosso Papo Reto, sem mimimi. Na noite de hoje, conversando com o Alexandre Oliver Pompeu, o meu amigo Oliver. E você estava dizendo, né, sobre algumas profissões que deixaram de existir pela inovação, pela tecnologia. E você deixou uma mensagem: não adianta resistir à tecnologia. Em todos os momentos, tem uma preocupação muito grande dentro do mercado de trabalho. Tem pessoas que, num passado não tão distante, eram habilidosos numa máquina de datilografia e, de repente, veio o computador. Os relógios de corda evoluíram para relógios com pilhas de uma duração muito maior, mais baratos, mais práticos, e é inevitável. E eu gostaria que você abordasse um pouco mais desses aspectos, como também as empresas podem fazer, ou como você vê que o governo possa fazer para ir indicando, preparando, formando as pessoas para essas novas profissões, que são as profissões do presente e as profissões do futuro. Major, primeiro passo, eu falo que nós temos que investir em pessoas. Então, eu quero até deixar uma mensagem para os empresários, para as escolas técnicas, que invistam nos seus jovens com tecnologia. O monitoramento urbano, controle de catástrofes, controle de endemias. Vamos dar uma nomenclatura para essa turma, para investir no seu futuro, porque a sua empresa precisa se adaptar. Ela vai ter que deixar de ser analógica. E falando dos nossos jovens, Major, eu também falo dos nossos velhos. Invistam nas pessoas, até nos aposentados. Aliás, Major, falando de profissões do futuro, por que não investir no passado? Trabalhar, conectar, integrar as pessoas dentro da empresa.
a gente não pode deixar para trás o que essas pessoas já nos trouxeram de presente. Elas nos prepararam para estar no mercado. Então, empresas que se prepararem com os nossos jovens, tem as nossas pessoas que estão lá no dia a dia. E tem também os mais velhos, que seria uma integração das pessoas mais velhas nesse mercado de tecnologia. Bom, essa coisa da tecnologia, nós somos amigos há anos. E eu me lembro quando você começou a falar, escuta, nós precisamos melhorar a segurança das pessoas, dos ônibus de transporte escolares. Tem que ter as câmeras lá, porque daí o pai pode acompanhar todo o traslado da criança. Eu me lembro quando você me falou, Olímpio, nós precisamos ter câmeras dentro dos ônibus de transporte urbano, porque milhares de mulheres são assediadas, sofrem violências e até de ordem sexual de todas as formas. Nós precisamos potencializar os olhos da segurança pública. Naquele momento, você até parecia visionário, mas, aos poucos, o mercado estão descobrindo essa potencialização dos olhos da segurança. Eu sei que você já faz e trabalha com monitoração de cidades, de regiões, e eu queria que você discorresse para os nossos telespectadores do Brasil todo quais são as perspectivas disso. E uma coisa, que muito graças à sua mobilização, eu lembro que você começou a fazer testes com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, você tinha um trabalho porque você fiscalizava áreas imensas, né, para o meio ambiente no estado de São Paulo. Naquela época você já integrava a aeronave com a câmera embaixo, logicamente com o fator humano. Como é que foi essa evolução? E agora, no momento em que, tardiamente, a segurança pública e a polícia, né, está apresentando para a sociedade, dizendo, olha, agora nós vamos usar a gravação, a monitoração com câmera, porque ela protege até o policial, vai ser um instrumento de defesa do policial, não é um dedo duro de nada. Como é que foi essa visão? Como é que você implantou dentro da área privada? E quais são as expectativas em relação a essas áreas de tecnologia que, para você, nunca foi um sonho? Quando você identificou a possibilidade, você já saiu na luta e implantando em múltiplas áreas. Como é que você acha que vai ser essa expansão por todo o Brasil? O lugar não toma, ele realoca. Como é que você vê? Tudo começou com a prevenção de assédio. Eu até te procurei na época que você era deputado e pedimos um apoio e você nos deu um apoio porque muitas mulheres, não só naquela época, até hoje, sofrem o problema do assédio. E pessoas, o problema não está só com nossos familiares, amigos, a família dos outros. Estupros, Major, já houve dentro de ônibus. Então, nós nos colocamos no lugar da sociedade. E, quando começou a implantação, depois migrou para o transporte escolar, que também tivemos ocorrências de acidentes e precisávamos prever o que acontece, quanto custa uma sindicância. Depois que a pessoa morreu, nós vamos tentar descobrir. Então, nós temos que trabalhar o fator preventivo. Então, nós integramos a câmera dentro dos ônibus. Na época, foram horas, milhares de horas em consultorias e projetos, e desenvolvimento desse tipo de projeto. Descobrimos que a câmera integrada, ela pode ser conectada no Copom, no sistema de imagem do município, no sistema de imagem do Detecta, ele pode ser integrado em qualquer lugar, e também para prevenção de catástrofes.
tivemos acidentes que morreram dezenas de jovens em determinado tempo, e até hoje não descobriu o que aconteceu, que com certeza essas câmeras seriam uma caixa preta dentro do veículo. Naquela época falávamos na câmera, na lapela, não só do policial, como no setor de segurança privada, no atendimento. Ele serve até como estatística. As pessoas, quando estão monitoradas, elas têm um comportamento mais ético. Então, você economiza na sindicância, você trabalha planos de ocorrência, porque, Major, nós já varremos o chão da fábrica, nós lembramos bem disso, nós fomos na rua. Cada ocorrência é uma ocorrência, cada situação é muito diferente uma da outra. Ela existe as regras de como você vai se comportar durante a ocorrência. Mas na guerra, durante um confronto, ninguém sabe. Infelizmente, perdemos vidas e não descobrimos, muitas vezes, o que poderia ter sido feito. Tem muitas teorias, tem muitas pessoas que são especialistas em segurança pública. Na hora, muitos jornalistas viram especialistas. Muitos da população se tornam especialistas. Mas ninguém sabe a velocidade de um disparo de arma de fogo. Ninguém sabe a intenção de um marginal que está determinado a estuprar uma mulher. Ninguém sabe o que passa na cabeça de um pedófilo. Então, as câmeras, elas servem muitas vezes para esse tipo de prevenção. Aliás, nós falamos, o Brasil não tem ataque, não tem terrorismo. Aqueles jovens que mataram alunos, não foi só em um lugar, foram umas 3 ou 4 ocorrências. Eu considero isso terrorismo. Então, se você tem um sistema de monitoramento preventivo, com certeza você já sabe como vai trabalhar numa situação dessa. E estamos saindo do mundo analógico para o mundo digital. E as câmeras, o sistema de monitoramento urbano, ele serve exatamente para isso. E até para a prevenção de catástrofes também. Bom, vocês veem quando o papo é reto, o papo é bom, é gente que foi chão de fábrica, como ele disse, e sabe do que está falando, a coisa vai fluindo, nós passaríamos horas conversando e aprendendo com o Alexandre Pompeu, meu amigo Oliver. Mas, como a gente diz, lá em Venceslau, eu sou caipira de Venceslau, quando o papo é bom, o tempo avua. Então, Oliver, eu gostaria de já deixar aberto o convite para que você retorne no nosso programa. Nós precisamos falar um dia sobre a mobilização que você faz e o esforço que você desenvolve em segmentos da maçonaria brasileira, integrando com muita ação social e também com muito apoio dentro da área comercial, empresarial, na indústria, no comércio. Mas eu deixo aberto o espaço para as tuas considerações finais, te agradecendo demais. Eu sei que o seu tempo empresarial ele é precioso, mas hoje você está dando uma contribuição para todo o Brasil. Eu quero deixar antes uma mensagem para todos os empresários que invistam. Aliás, Major, na qualidade de senador da República, eu vou fazer mais. Eu vivo te pedindo algumas coisas. Que tal inserir o idoso na cota? Nós temos cota de deficientes, nós temos cotas de regressos que merecem oportunidade, nós temos cotas de jovens aprendizes. E por que não lembrar dos mais velhos, dos antigões? Antigões que eu falo não é só o antigão de polícia, o antigão da fábrica. Os aposentados que gastam todo o dinheirinho dele, aquele pouquinho que tem com remédio, de entrar na cota das empresas. E olha, empresário, vocês vão se surpreender com a experiência desse pessoal. E quero falar também do livro Cruz de Sangue, Sobreviventes da Guerrilha Urbana. São fatos reais, ele está na Livraria Cultura e também na Associação dos Policiais Eficientes Físicos. E, Major, parabéns pelo programa. O seu programa é pura utilidade pública. E muito carinho
e é um prazer estar nesse programa. Parabéns. Muito bem, meus amigos de todo o Brasil, Papo Reto sem mimimi. Nós voltamos no próximo domingo. Aqui não tem conversa mole. Aqui os nossos convidados é só no Papo Reto. Boa noite, Brasil!